Pois bem, boa noite a todos que chegaram depois, que não pegaram aqui o início. Gosto sempre de dar essa satisfação. Nosso pai fundador, o Diácono Eduardo, não está porque o voo que viria de onde ele está atrasou e ele não conseguiu chegar a tempo. Tá? Então, estamos nós aqui, mas ele já deve chegar aí de hoje para amanhã. E ele falou comigo hoje no meio da manhã, meio para o fim da manhã, avisando que não chegaria a tempo e me pediu que viesse trazer a palavra hoje, rezar junto com vocês. E eu resolvi trazer uma reflexão semelhante à que fiz no grupo de oração aqui ontem. Tinha alguém que estava no grupo de oração ontem? Vocês dois estavam, ela estava também, então vocês vão mastigar mais um pouquinho aquela palavra, que é exatamente na linha desse tempo litúrgico que nós iniciamos, né? Os meninos da liturgia colocaram aqui no altar. Isso aqui não é uma árvore de Natal, né? É a coroa do Advento. Acho que muita gente sabe, mas talvez alguns não saibam. O ano na igreja é dividido em tempos, né? A gente tem, para cada época do ano, algo a ser celebrado da vida de Jesus. E aí a gente vai ao longo do ano, pausadamente, contemplando a vida de Jesus e celebrando. Então a gente tem o maior tempo litúrgico, é o tempo comum, né? Toda vez que você chegar na missa e o padre, o diácono, às vezes até as toalhas do altar forem da cor verde, estamos no tempo comum. Então a liturgia também ela vai se vestindo de cores para nos comunicar o que é que está sendo celebrado. E no Advento estamos usando a cor roxa, né? Então nas missas você vai ver o padre, o diácono com paramentos roxos. E o ano litúrgico ele se inicia no Advento. Domingo passado, aí 2 dias, foi o ano novo do ano litúrgico, né? O ano novo do ano litúrgico não coincide com o ano civil. O último dia do ano litúrgico é a festa de Domingo Cristo Rei, e no domingo seguinte é o primeiro domingo do Advento, que já se iniciou um novo ano litúrgico. Então, muda inclusive o evangelho que vai ser meditado nos domingos, né? A gente estava o ano passado, lendo o evangelho de São Marcos. Então mudou o ano litúrgico, São Mateus. Mudou o ano litúrgico, a gente vai agora para São Marcos. Tá? Tem ano A, ano B, eu não sei, enfim, não vou ficar falando muito de liturgia para vocês, mas só para a gente se posicionar que a reflexão vai ser dentro do contexto do Advento, que é o tempo litúrgico que nós estamos vivendo desde domingo passado. O Advento, basicamente, é um tempo de preparação para o Natal. Então, nós vivemos 4 semanas para nos preparar para a festa do Natal. Advento significa chegada. Então, no Advento, nós nos preparamos para a chegada do Filho de Deus, a chegada de Jesus, né? No Natal do Senhor. Mas não é somente a dimensão do nascimento de Jesus como um menino que é contemplada nesse tempo de preparação. São 3 dimensões dessa chegada. Nós contemplamos essa primeira vinda, que é essa que a gente celebra, né? E a manjedoura, tudo nos lembra isso, do Natal. Mas também entramos no contexto da chegada de Cristo na nossa vida, porque Jesus nasceu, mas para muita gente ele não nasceu ainda, não chegou ainda, né? Então contemplamos aí, nos preparamos na chegada de Cristo na nossa vida e também meditamos a chegada final do Senhor, a vinda gloriosa no final dos tempos. Tempo desse, depois de uma pregação, uma formação minha, uma pessoa me parou e fez: é verdade que Jesus vai voltar? Isso está na Bíblia? Está. Ele voltará. Não sabemos nem o dia nem a hora. Quem ficar com adivinhações sobre isso está fugindo da doutrina católica. Não nos pertence os tempos que o Senhor separou e preparou para nós, mas o fato é que Ele vai voltar. E no Advento também a gente, tanto é que, quem lembra aí da missa de domingo, o Evangelho era numa perspectiva de fim dos tempos, né? A vinda final do Senhor. Então são essas 3 dimensões que a gente contempla no Advento. E essencialmente e especialmente o Advento, ele é um tempo de esperança. Ele é um tempo de nós renovarmos, crescermos, restaurarmos a esperança no coração.
mas não uma esperança em qualquer coisa. Não uma esperança qualquer, não uma esperança das coisas que talvez a gente deseje por projetos próprios para nós mesmos. Mas uma esperança ordenada a partir daquilo que é a verdadeira razão da nossa esperança. O tema dessa reflexão de hoje é cultivando a esperança. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês. Qual um caminho interior que nós podemos fazer para que, especialmente nessas 4 semanas, a gente possa cultivar no coração a esperança e fazer cumprir o propósito desse tempo litúrgico? Então, a primeira coisa é a gente primeiro tomar conhecimento daquilo que é a razão da nossa verdadeira esperança. E por que é que a igreja separa 4 semanas para a gente se preparar para o Natal? Para quem não é muito antenado, né? Talvez não vá à missa, talvez não preste muita atenção quando vai, não tenha percebido isso. Mas todo ano a igreja nos propõe 4 semanas, que é exatamente o Advento, para a gente se preparar para o Natal. Será que é muito? É pouco? Você já está preparado? Por que essa preparação toda? Por que 4 semanas para me preparar para o Natal? Vamos tentar entender isso e fazer esse caminho de cultivar a esperança. O que é que a gente celebra no Natal, né? Vamos lá, me ajudem. Celebramos o que no Natal? O nascimento de Jesus. Ok. O nascimento de Jesus. Quem é Jesus? Salvador. Vamos lá, quem é Jesus? Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Então perceba bem, nós nos preparamos 4 semanas para celebrar um marco na vida de todos e na história, que é Deus infinito, onipotente, onisciente, onipresente, poderoso, santo, eterno. Pode ir adjetivando aí, Deus. Nós celebramos no Natal esse Deus que a nossa razão não alcança, nos ultrapassa em tudo. E no Natal nós contemplamos, celebramos o dia, o momento em que este Deus, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, esvaziou-se de sua condição e se fez homem. São João diz no prólogo do seu Evangelho, conhecida essa passagem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E aí lá no versículo 14 do capítulo 1 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O que é que significa para você essa frase? E o Verbo se fez carne. O que é que significa isso? Por que é que eu tenho que me preparar 4 semanas para celebrar isso? Vamos tentar entender. Imagine, tente construir na sua cabeça uma imagem de uma fé sem Jesus. Tire Jesus e tente se ligar a Deus diretamente assim. É fácil, assim, sem ter essa ponte no meio do caminho que é Jesus. É fácil, a gente fica com alguma coisa assim, facilmente que a gente consiga construir interiormente e se aproximar do mistério que é Deus. É difícil, né? Fica muito distante de nós, não fica? E no Natal nós celebramos isso. Deus que veio, se fez próximo, se fez concreto, saiu de uma construção de ser apenas uma ideia, um pensamento, algo que a gente não alcança, e deixou-se alcançar.
O eterno entrou naquilo que é finito, que somos nós, né? Se fez humano. E por que Deus fez isso? Se fez homem para fazer dos homens Deus, diz Santo Agostinho. Se fez homem para fazer dos homens Deus. Que significa isso? Veio até nós para nos levar até Ele. Significa isso. Se fez um conosco para nos dar a possibilidade de sermos um com Ele. Veio tocar na nossa humanidade. Veio alcançar aquilo que é mais próprio do fato de sermos gente. O quê? A limitação da realidade humana, a miséria, o pecado, a pobreza, a pequenez, a limitação, a falta de capacidade de por si mesmo, com suas próprias forças, construir um caminho que realize o desejo que tem no coração de ser feliz. Foi por isso que Deus se fez homem. E nós contemplamos no Natal esse mistério de fé que nos dá a certeza que Deus se importa com as nossas situações e as nossas coisas. Que não existe oração que não seja importante para Deus. Ah, porque o meu problema é tão pequeno. Mas é a sua realidade, a sua situação. Não sei se já passou na cabeça de alguém, eu não vou ocupar Deus com isso. Não pense isso. O fato de Deus se fazer homem é uma grande prova de que Ele se importa e veio tocar na nossa realidade humana com um objetivo: nos curar. Para quem vai à missa durante a semana, vai ver que as leituras da Santa Missa durante a semana no Advento, a gente vai assistir às curas de Jesus. Por quê? Porque a gente está se aproximando da festa do Natal, que foi o início da grande cura que Ele veio nos trazer, nos livrar da maior das misérias e dos buracos que a gente pode cair, a morte, que é contrário ao nosso desejo de vida, de felicidade. Por que é que eu estou falando sobre isso? Por que é que eu estou arrodeando nesse assunto? Se o tema devia ser esperança, né? Porque essa é a verdadeira razão da nossa esperança. O fato de Deus ter se feito homem vindo nos salvar. E como eu dizia ontem no grupo de oração, se esse fato, se essa imagem, se esse relato do Evangelho, o Verbo se fez carne, se isso para você não é razão de esperança, se isso não alimenta o teu coração, a tua fé, é porque você está precisando se aproximar mais desse mistério. Você está precisando olhar um pouquinho mais de perto. Importante a gente explicar uma coisa. Quando a gente fala de mistério, não é uma coisa oculta, não é um enigma. Mistério, dentro do contexto bíblico, não significa enigma. Mistério não é uma coisa a ser decifrada, é uma coisa a ser contemplada. Mistério vem do grego mysterium e do latim sacramento, que significa sinal. Mistério é um sinal de Deus que, comunicado a nós, quer nos elevar a uma realidade divina. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram aos pastores que eles fossem, e o sinal seria um menino envolto em faixas, posto numa manjedoura. Esse é o mistério, esse é o sinal de Deus para nós. E se esse sinal, que é razão da nossa fé e razão da nossa alegria, como a gente vai escutar no Evangelho do Natal, os anjos anunciando: eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para vós e para toda a humanidade. Hoje nasceu o Salvador. Se esse fato que parece simples,
a gente não consegue elaborar e construir interiormente um caminho de esperança que parte desta notícia, nós precisamos crescer na fé e contemplar mais esse mistério. Nos aproximarmos disso, escutar mais a palavra. Como é que a gente contempla o mistério? Em oração. É rezando que se contempla o mistério. É em silêncio diante de Deus. É entendendo o que é a grandeza de um Deus infinito e eterno se fazer pobre e pequeno numa criança frágil que depende de todo mundo. E entender que isso é uma pedagogia de Deus para nos ensinar qual é o caminho da vida. O caminho da vida não é o caminho de parecer ou de querer mostrar aos outros superioridade. O caminho da vida é o caminho do serviço, é o caminho do rebaixar-se para lavar os pés, é o caminho do ser infinito e se fazer finito, é o caminho de esvaziar-se de si. Veja como há muitas coisas a serem contempladas neste ato que Deus fez em direção a nós. O tema da reflexão é cultivar a esperança, ou cultivando a esperança. Primeira coisa que se faça para cultivar a esperança é contemplar o mistério da salvação. Sabe por quê? Para que eu possa aprender a posicionar a minha esperança a partir disso, porque senão a minha esperança vai ser vã, e eu posso passar a vida inteira esperando e nunca chegar, ou talvez me frustrar, até ter raiva de Deus, simplesmente porque eu não sabia o que esperar, porque estava esperando uma coisa que não está alinhada, não é convergente com a revelação. E às vezes a gente se perde achando que Deus nos falou uma coisa, só que a gente não passou isso pelo crivo do ato de Deus pela humanidade. Não botou algo que talvez a gente tenha sentido em oração, tomou aquilo, não, isso é uma promessa de Deus para mim. Será? Passou pelo Evangelho, passou na régua daquilo que é a revelação. É dentro dessa pedagogia de Deus de ser grande e se fazer pequeno, essa promessa de Deus para você? Ou é algo que está mais ligado a uma megalomania das nossas humanidades imperfeitas? Então, se a gente quer verdadeiramente um caminho de esperança, contemplar o mistério, se aproximar, pausadamente, pacientemente, tem um presépiozinho em casa, tire um momentinho, fique 5 minutinhos olhando aquela cena, e deixe Deus falar ao seu coração a partir daquilo. Pare diante de um crucifixo e contemple aquilo ali. Deixe Deus falar ao seu coração. Sem precisar que você seja um tagarela, né? Parou diante de Deus e... silêncio para deixar que Deus fale. O que é que vem no seu coração quando você contempla esse mistério da encarnação? O que é que significa para você a notícia de que Deus se fez homem? Pois bem, são 4 semanas para você se preparar para isso. Suficiente? Bom, todo ano tem advento, né? Enquanto Deus permitir você viver. Ah, não, mas eu já me preparei nas 4 semanas do advento passado. Olha, esse mistério é muito grande e a gente precisa se aproximar cada vez mais dele. Deixar que Deus fale. Isso, minha gente, é um caminho de uma conversão verdadeira, porque é Ele que vai formando o nosso coração a partir das próprias atitudes que Ele tomou. Contemplar aquilo que Deus fez por nós é razão de conversão, porque a gente vai entendendo o jeito de Deus. O profeta Isaías diz um versículo que eu gosto muito. Tão distante é o céu da terra como são os nossos pensamentos dos pensamentos de Deus. É como se o nosso coração fosse descompassado em relação ao coração de Deus. O coração de Deus bate num ritmo e o da gente bate em outro. E enquanto for assim, a gente não vai estar em unidade. E o que é que vai gerando essa unidade em nós? O que é que vai nos fazendo entrar no ritmo de Deus, conhecer o jeito de Deus, nos aproximando do mistério,
dos sinais, daquilo que Deus fez, da ação de Deus, contemplando a ação de Deus em direção a nós. A gente está falando aqui desse mistério da encarnação, mas temos os mistérios que celebramos na Semana Santa, né? A paixão, morte, ressurreição. Tudo isso deve ser contemplado por quem quer crescer na fé e, por consequência, crescer na esperança e no amor. Cultivar a esperança, a primeira coisa, então, é contemplar o mistério da revelação de Deus, da salvação. Segunda coisinha aqui para a gente refletir. Para cultivar a esperança, nós precisamos cuidar do nosso coração. Em que sentido, Bruno? Bom, eu gostei muito da imagem do Evangelho de domingo. Para quem estava na missa no domingo, teve atenção e lembra, Jesus fala sobre a vigilância, que é a temática dessa primeira semana do Advento, e ele apresenta a figura de um porteiro. Vocês lembram que no Evangelho ele fala de um porteiro? Qual é o papel de um porteiro? Quem me ajuda? Qual é o papel de um porteiro? O pessoal que estava no grupo de oração ontem não vale não. Qual é o papel de um porteiro? Alguém me ajuda, eu sei, mas é uma pergunta só para a gente, né? Vigiar. O que mais? Controlar a entrada e a saída. O papel do porteiro é controlar a entrada e a saída. Vamos pensar na figura de um bom porteiro. Não pode entrar quem não está autorizado. Nós precisamos, então, agir como porteiros do nosso coração, de forma que aquilo que venha e que nos afaste de Deus, aquilo que venha e nos tire do que é a pedagogia, do jeito de Deus, as vozes que vêm querendo falar a nós coisas contrárias ao que Deus ensinou, falas contrárias ao perdão, falas contrárias ao amor, falas contrárias à entrega, ao gastar-se. Deixe de ser besta. Você não merece isso. Falas que vão alimentando o nosso ego, quase sempre, ou eu diria sempre, vão nos tirando daquilo que é esse caminho de esvaziar-se de Deus, de doar-se, de se fazer pequeno, se fazer pobre. Então, ser um porteiro para cuidar do coração, vigilante de que quando isso que não tem autorização de entrar vier entrar, a gente não deixar entrar. Rebatendo isso com a palavra de Deus. Não, mas o Senhor me envia a perdoar. O Senhor me disse que com a medida que eu medir, eu serei medido. O Senhor me disse que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. O Senhor me disse que quem agir com misericórdia será tratado com misericórdia. O Senhor me pede para ser santo. E aí aquelas palavras que nós conhecemos e que devem estar conosco na portaria do coração. Para que quando alguém não autorizado quiser entrar, não ser permitido. Porque se a gente não cuida do coração, aos poucos a gente vai ficando tíbio. Sabe o que é uma alma tíbia? É uma alma fria, que vê um sinal de Deus, se coloca num momento de oração, escuta a palavra e o coração não reage, fica ali meio, né? A palavra de Deus não provoca o nosso coração, a gente é meio indiferente. Acho que a palavra é essa, indiferente. Quando a gente não cuida do coração e vai deixando entrar o que não presta, aos poucos a gente vai ficando indiferente às coisas de Deus. Isso quando as coisas de Deus não começam até a nos irritar um pouco, porque a gente fica exposto ao fato de não estarmos no caminho. E aí aquela raiva que a gente tem é da gente mesmo, porque não está vigilante, não está orante, e aí acaba às vezes descontando nos outros. Mas é minha culpa, minha tão grande culpa.
cuidar do coração. Uma palavra que Jesus fala também no Evangelho de domingo, além de vigiar e da figura do porteiro, é estar atento. Essa é uma imagem muito interessante. Estar atento. A palavra atenção vem do latim, significa tender a algo. Ad tendere em latim. Ou seja, estar atento é estar tendendo a alguma coisa. Tendendo a quê, Bruno? Ao que eu estou procurando com atenção, né? O porteiro está atento a quê? A pessoas que estão entrando ou querendo entrar sem autorização. Qualquer sinal, né? O porteiro, sei lá, está olhando uma câmera. Apareceu uma coisa que para ele é suspeita. Se ele estiver atento, ou seja, ele já estava tendendo a tentar encontrar aquilo ali, quando o sinal acontecer, ele já vai de imediato reagir àquilo que estava procurando. Aparentemente o porteiro está ali sentado fazendo nada, né? Mas na verdade, aquela aparente inatividade dele é na verdade uma postura de atenção e ele está ali ativamente tendendo a algo que é a razão dele estar ali. Ou seja, quem está atentamente esperando em Deus, com esperança, não está ali sentado numa rede ou deitado numa cama esperando que algo caia do céu pronto. Você está atento aos sinais de Deus, à palavra de Deus, à ação de Deus, porque você está em busca disso. E na medida em que Deus se manifesta e a graça de Deus age, quem está atento, quem está vigilante, percebe, o coração responde. Por quê? Porque eu estava tendendo já aquilo ali. Já era a razão da minha espera aquela ali. Aí chegou, eu já estava atento, eu já percebi já. Veja então que ter esperança ou esperar em Deus não é ficar passivo. É estar fazendo a nossa parte, nos mantendo em unidade, atento à razão da nossa esperança. Estamos refletindo sobre o que mesmo? Sobre um caminho para cultivar a esperança. Qual foi a primeira coisa que eu falei para vocês? Contemplar o mistério. A segunda coisa que eu estou dizendo é o quê? Cuidar do coração. Não se perca não na reflexão. Contemplar o mistério, cuidar do coração. E a terceira e última coisa é não ter medo de amar. O que é que significa isso, né? Para não parar numa poesia bonita, né? Música. Não tenha medo de amar. O que é que significa não ter medo de amar? O amor de Deus, né? O que é que significa não ter medo de amar diante do que é o amor verdadeiro? Não ter medo de gastar-se, de doar-se, de servir, de ir ao encontro do outro. Isso é amar. Os jesuítas têm uma frasezinha que dizem: amar é servir. É isso. Amar é servir. Mas o serviço desinteressado, o serviço que não procura os próprios interesses, aquilo daquele manual da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O amor é paciente, é bondoso, é compassivo, tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? Aquilo bonito, mas vivido na prática. Não ter medo de amar desse jeito. Ah, mas minha forma de amar é tão pequena ainda. Não tem problema. Continue tentando, se esforçando, caindo, levantando, pedindo perdão. Porque isso alimenta o coração e vai sendo um caminho de verdadeira esperança. Porque à medida que eu amo, e principalmente o amor na minha realidade concreta de hoje, por mais que ela não seja satisfatória, eu não gosto da vida que tenho, se eu amo a vida que tenho hoje, esse é o ponto de partida para mudá-la. Ah, eu quero muito fazer a vontade de Deus. Ótimo, é necessário. Sabe qual é o caminho? O primeiro passo para quem quer fazer a vontade de Deus? Amar a vida que tem, do jeito que ela está, do jeito que é, com as pessoas que tem,
do jeito que está hoje sua vida, amá-la e ser amor na vida que você tem hoje, é o primeiro passo para se fazer a vontade de Deus. E isso é um caminho de esperança. Porque a partir disso, a gente começa a observar as mudanças. Não necessariamente mudanças externas ou nos outros, mas aqui, ó. Aqui. O amor, ele realmente transforma as realidades ao redor. Muda, porque muda o nosso jeito de ver as coisas. Enquanto o desamor vai nos levar ao egoísmo, à resposta mal criada, à grosseria, a não doar-se, a não servir, a não cuidar, a murmurar. O egoísmo nos leva a isso. O amor vai fazer um caminho inverso. E a gente, quando vai por esse caminho inverso, olha a vida de uma outra perspectiva. E é por isso que muda. E aí o nosso coração se alimenta da esperança de que aquilo que a gente achava que estava perdido, na verdade não estava. Talvez perdido estivéssemos nós, que estávamos olhando pelo lado errado. Né? Não ter medo de amar. Não tenha medo de amar a vida que você tem. O seu trabalho, a família que você tem, as situações ao seu redor, seus problemas, suas situações. Ame isso que está ao seu redor. Ame, mas no sentido de que ame se doe por isso, se gaste por isso. Assuma a vida que você tem, tome sua vida pela mão. Faça a sua parte. Muita gente assistindo a vida passar, né, esperando as coisas acontecerem. Tem um autor de livros de espiritualidade cristã, católica, chama-se Inácio Larrañaga. Escreveu O Irmão de Assis, Mostra-me Teu Rosto, Silêncio de Maria, livros excelentes. E ele diz assim: façamos o que temos que fazer como se tudo dependesse de nós. E esperemos como se tudo dependesse de Deus. Eu já disse isso aqui. Façamos como se tudo dependesse da gente e esperemos como se tudo dependesse de Deus. Ele diz isso no livro Mostra-me o Teu Rosto. É um livro muito bom. Contemplar o mistério, cuidar do coração com vigilância e atenção e não ter medo de amar. Esse é um caminho, a reflexão podia ir por outros caminhos, mas vamos parar nesses 3 pontos. Esse é um caminho que, se nós, a partir da escuta da palavra nesse advento, se a gente se aproximar desse mistério da encarnação, isso vai fazer com que se cumpra em nós o objetivo desse tempo litúrgico, que é o advento, que é crescermos em esperança e prepararmos o nosso coração para o Natal. O Natal, que é a festa da luz, né? A cidade se veste de luz. Por quê? Porque a luz do mundo, quem é? É Jesus. Então a cidade se veste de luz, fica bonita, porque a gente está querendo refletir com todo esse aparato natalino, árvore de Natal, luzes. Que beleza a gente quer refletir com essa beleza que a gente orna as nossas casas e as nossas cidades. A beleza de Cristo. É para isso que a gente quer sinalizar quando a gente ornamenta com a decoração natalina. Para a beleza maior que vai estar ali na manjedoura. A beleza que é a salvação que vem de Deus para nós. Para eu finalizar aqui, quem quiser contemplar o menino na manjedoura, pense no seguinte: manjedoura, na verdade, se a gente fosse traduzir para português assim simples, a gente ia chamar de coxo, certo? É um lugar onde os bichos comem, né? E até em italiano, mangiate é comer, né? Então manjedoura vem do mesmo radical. Deus se fez homem e foi reclinado numa manjedoura, que é um lugar de comer. Já ali ele queria sinalizar para nós que ele é alimento. Eucaristia. A manjedoura, veja, essa reflexão não é minha não, é de Santo Agostinho, certo?
Eu não tenho capacidade de contemplar e chegar numa coisa dessa sozinho. A manjedoura e a Eucaristia estão diretamente ligadas. Então, parar e contemplar a manjedoura e perceber que ali Deus já se entregava e já queria ser pão da vida eterna para nós. Aproveitem essas 4 semanas. Vocês vão vir as 4 semanas de adoração, vão os 4 domingos do Advento, escutem a palavra, deixem que Deus fale, forme o coração de vocês, para que o fato de Deus ter se feito homem passe a ser ou cresça o fato disso ser a verdadeira esperança da nossa vida. Que se isso não nos comunica nada, nossa fé está fraca, está pouca. Estamos longe do que é o mistério, o sinal de Deus. Que vocês tenham uma santa preparação para o Natal. É tempo de intensificar a oração. Se quiser fazer uma penitência, é oportuno. Reze mais. Se quiser, por exemplo, eu queria fazer um itinerário nesse advento. Leia o Evangelho todos os dias, o Evangelho da missa do dia, ainda que você não possa ir à missa. Leia uma homilia, tem no site da Canção Nova, tem tantos lugares. Faça um esforço a mais, dê o seu a mais. Aproxime-se mais do mistério, que é a salvação que vem de Deus para nós. Tenho certeza que se a gente fizer esse caminho, a celebração do Natal vai ser diferente. Porque a gente vai sair mais enriquecido, mais convertido. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado E amado.